Como será o combate à pandemia com o novo ministro da Saúde? Sejam bem-vindos a mais um Ringue da Pan, ainda à distância, infelizmente, né? O limite da pandemia piorando, e é justamente sobre isso que a gente vai falar no ringue de hoje, né? Sobre a nomeação do novo ministro da Saúde, se ele significa uma mudança nos rumos da política do governo Bolsonaro ou se não, né? Se ele é uma continuação da gestão do ministro Pazuello. Bom, diferente do Pazuello, né? O Queiroga, aí, que é o novo ministro da Saúde, tem certo respaldo na comunidade científica, né? É um nome que tem experiência na área da saúde, o que não necessariamente significa que vai ser um bom ministro, né? Mesmo porque o ministério envolve trabalho de gestão e de coordenação política, né? Não necessariamente um bom médico, um bom ministro, mas ter um bom currículo na área que ele vai chefiar é um bom indicativo, ter certo respaldo na comunidade científica também. O fato dele já ter rechaçado completamente a loucura, né, dessa profilaxia com cloroquina também já é uma demonstração de mudança de rumo, e ele também defende, a gente ainda não sabe até que ponto, mas já defendeu várias vezes publicamente, medidas de distanciamento social, né? Ele se colocou contra o lockdown, que é você de fato fechar tudo, né, e só permitir aquilo que é essencial, basicamente, né, hospitais, lugares, supermercados e farmácias ali, para resumir ali nas coisas mais essenciais, e fechar todo o resto. Se posicionou contra o lockdown, mas o lockdown mesmo na comunidade científica é um assunto controverso, diferente do distanciamento social, que é praticamente um bom senso aí sobre a sua efetividade. Agora, até onde eu sei, né, e até onde eu li, ele vai ser obrigado a manter toda a equipe que já foi nomeada pelo Pazuello, ou seja, ele não vai ter liberdade para nomear todo o ministério com a equipe que ele quiser, o que é um indicativo muito ruim, né? O que é um sinal, me cheira um debate que a gente já teve aqui, que foi a nomeação do Taish, né, do antigo ministro da Saúde, que ficou ali um mês, mas por não poder fazer nada, por não poder defender as próprias posições, saiu, e isso é o que está me cheirando aí que vai acontecer com esse novo ministro, se ele não se submeter completamente à agenda do Bolsonaro. Tem cheirinho de testa de ferro. Parece que o Bolsonaro, mais uma vez, quer pegar alguém que tem um currículo, como usou o Paulo Guedes para passar a imagem de liberal, como usou o Sérgio Moro para passar a imagem de anticorrupção. Agora ele precisa de um médico para passar a imagem de que é alguém que segue ainda a ciência, já que hoje o Bolsonaro é visto como um negacionista que, com toda essa posição contra recomendações da OMS, contra distanciamento social, até mesmo contra a vacina, acabou ajudando a espalhar essa doença, até porque a ideia inicial dele era essa, né? O Bolsonaro sempre acreditou que espalhando a doença, contaminando 70% da população, ela acabaria mais rápido, morreriam 4 mil, era essa a conta dele a princípio, e a economia não seria afetada. Mas, enfim, pensando na reeleição dele, que depende da economia, claro, e pensando também num jogo político, já que a princípio, quando começou a pandemia, boa parte dos eleitores dele eram negacionistas, e boa parte ainda é, ele fez esse papel, e ele agora, com essa imagem de ser um dos principais culpados pela pandemia, ele começa a sentir uma consequência na popularidade dele e na perspectiva de reeleição dele, e ele precisa de alguém, de um testa de ferro, mais uma vez, como teve Moro, como teve Paulo Guedes e tantos outros. Ele precisa de alguém agora da medicina para passar a imagem de que sim, de que segue a ciência. E sim, há uma mudança aí, só que eu não sei se é para pior, porque antes a gente tinha um general sendo usado de testa de ferro para balizar o negacionismo do presidente. Agora a gente vai ter um médico, a gente vai ter alguém que tem mais credibilidade, alguém que Bolsonaro pode usar ainda mais para inflamar, na verdade, esse lado dele contrário à ciência. Esse é o medo. Até quando um médico que topou entrar num governo onde 2 ministros foram demitidos por tentar seguir a ciência, e um novo nome, que era da Ludmila Rajar, negou aceitar o cargo por falta de autonomia, falta de independência, exatamente para tentar fazer uma estratégia científica de combate à pandemia, aí vem esse daí, topa
e pega essa cadeira, alguém que é ligado ao Flávio Bolsonaro, um bolsonarista, alguém que fez campanha para o Bolsonaro, que por mais que já tenha feito declarações contrárias à cloroquina e favoráveis ao isolamento social, é alguém que sim, que está aceitando o posto num momento em que tudo aponta que ele está fazendo isso, na verdade, para servir sim de testa de ferro e não para tentar realmente fazer uma mudança favorável a medidas que são aprovadas pela maior parte da comunidade científica. Não parece ser essa mudança. Eu espero que seja. Eu torço, claro que eu torço para que o Queiroga coloque em prática pelo menos parte dessa visão científica dele, que se diz contrário a tratamento precoce, por exemplo. Mas não é isso que está aparecendo. Até pelo time. A Ludmilla, esta semana, né? O vídeo vai ao ar amanhã, então anteontem, no caso, ela vai e recusa a vaga para o ministério, alegando falta de autonomia, dizendo que o presidente tinha falado que ela não poderia fazer lockdown, porque isso a campanha dele, aquela palavrinha, aquele palavrão, eu não vou repetir aqui. Ela viu que caiu numa armadilha, né? Inclusive ela depois passou a ter a imagem atacada nas redes sociais, tentaram invadir o hotel dela, mas depois dessa situação, ainda no mesmo dia, no dia em que uma médica séria recusa por falta de independência, um outro vai lá, um bolsonarista, amigo do Flávio, vai lá e aceita. É uma questão de timing, né? Por que ela não aceitou e ele aceitou? Porque ele topou fazer concessões. Ele, pelo jeito, tudo indica, vai ser só mais um teste de ferro. Eu não vacinaria assim com a mesma certeza que o Guga, porque acho que é um sujeito que, pela trajetória, né, assim como o Taishi, ele tem a ciência de que depois que ele sair do ministério ele ainda vai ter uma vida, né, os processos que ele vai responder pelos documentos que assinar como ministro e a própria reputação dele no meio científico. E, ao mesmo tempo, o Bolsonaro também está pressionado, né? Ele viu que o desastre na condução da pandemia, né, a negligência criminosa dele do Pazuello, se reverteu em popularidade, que é porque ele se importa, e está sendo pressionado, né, principalmente agora que está com a aliança com o Centrão, né, está sendo pressionado a ter uma mudança ali de rumo. Já teve uma mudança no discurso, né, em falar que a arma é a vacina, e que vai trazer vacina, e que nunca foi contra a vacina, que é mentira, né? Isso basta pegar o que ele falava há não muito tempo atrás, 3, 4 meses atrás, sobre vacina, especialmente sobre a vacina do Instituto Butantan. Que não fosse a vacina do Instituto Butantan, hoje a gente sequer teria começado a vacinação, né? E o Bolsonaro fica aí se gabando como se fosse um patrocínio dele, a responsabilidade dele, né? A vacinação pelo Instituto Butantan, que está sendo distribuída pelo país. Então, ao mesmo tempo, né, que ele mantém essa sinalização para os malucos, né, para o eleitorado mais radical, ele também está sentindo que as pessoas comuns querem se vacinar, querem retomar a vida normal e tem a noção de que é a vacinação que é a saída para isso, né? Não colou o discurso dele de que a vacina faria mal e que causaria mutações genéticas e absurdos desse tipo, como ele defendeu logo no início da pandemia. É muito louco porque ele tá pegando o Queiroga agora, né, para colocar ali como se fosse alguém que tem essa cara de ser alguém mais científico, e ele também apareceu com máscara logo depois do Lula. Dizem até que é um pouco o efeito Lula, né, essa mudança e essa pressão do Centrão, essa pressão de parte dos militares para que ele agora troque o Pazuello e dê um caráter mais científico para o Ministério da Saúde. Essa pressão toda e até essas atitudes dele, elas se contradizem, porque ele aparece num dia com a máscara, ele faz esse gesto de supostamente trocar o Pazuello por um médico para pelo menos passar essa imagem de que vai seguir a ciência, mas ele, no dia seguinte a aparecer de máscara, ele faz uma live em uma rede social em que ele lê carta de suicídio de supostos suicidas que teriam se matado por estarem endividados por conta, segundo o Bolsonaro, do isolamento social. Então ele pega e faz algo que
é inimaginável, né? Que é promover o suicídio, no caso, para tentar atacar os governadores e o isolamento social. Ele acaba propagando, né, fazendo a promoção de uma carta de suicídio que acaba instigando que mais gente siga esse exemplo. É completamente condenável, né, você tornar público um suicídio. Jornal só fala de suicídio, inclusive, quando é alguém que é realmente público, senão o jornal jamais faz matéria sobre suicídio, em respeito à família e para que outras pessoas não sejam estimuladas a fazer. Aí o presidente, que agora está supostamente querendo seguir a ciência, vai lá, pega a carta de suicídio, de um suposto suicídio, para atacar os governadores, para atacar o isolamento. Esse é o Bolsonaro. Ele continua sendo esse negacionista, esse anti-ciência, essa pessoa que não busca na razão e na lógica o que deve ser feito, que apela sempre para emoção, para fake news, até para suicídio agora, para atacar o isolamento. Ele fez isso, é recente. É óbvio que o Bolsonaro não mudou, mas que há essa pressão que o Kim apontou, existe. O Centrão está pressionando, os militares estão pressionando, e parte até dos eleitores dele quer agora ser vacinado. Então ele tem pressão para mudar. Ele tem também o chamado efeito Lula. O Lula agora está no jogo, é elegível, é alguém que tem muita popularidade e que está tomando para si a bandeira da vacinação. E o Bolsonaro viu isso e acusou golpe. No dia seguinte ao Lula falar a favor da vacinação, no dia seguinte a ele fazer aquele comício dele, o Bolsonaro fez alguns movimentos favoráveis a usar máscara, favoráveis a medidas de contenção da pandemia, mas isso durou o quê? 24 horas. O Bolsonaro é o mesmo, gente. Tudo sinaliza, assim, para que o Queiroga seja apenas mais um testa de ferro. O Bolsonaro estava lendo carta de suicídio para atacar o isolamento. Por que de repente, em 48 horas, ele vai ceder à pressão do Centrão, vai ceder à pressão dos militares e vai, de fato, se tornar alguém que adota esse lema da arma ser a vacina? Isso é tudo jogo de cena. Ele faz isso por um dia, ele tenta ludibriar a opinião pública, ele tenta confundir as pessoas, mas ele segue naquela jogada dele. Tanto segue que a Ludmilla não aceitou. Se ele quisesse, de fato, fazer uma mudança, Ludmilla estaria virando ministra. Ela não aceitou porque ela viu a furada que era, ela viu que não ia ter autonomia para fazer nenhum tipo de mudança, que ela ia ser usada, como tantos outros. A mudança não veio no momento que a Ludmilla disse não. Poucas horas depois, um amigo dele dizendo sim, por mais que seja um médico, isso é sinal de que a gente vai piorar, a gente vai mudar para pior, porque agora não é mais um general, agora é um médico do lado do negacionista, do presidente negacionista. E se esse médico tiver essa noção que o Kim falou, do nome dele, da credibilidade, do que ele pode pagar se cometer erros que possam ser considerados crimes, ele vai cair fora sim. Logo mais, teremos o 5º ministro da Saúde. Em 2 anos, em meio à maior crise sanitária do país. Quinto, reta final, vai, fecha aí, né? É isso aí, né? Isso, infelizmente, eu também não vejo grandes perspectivas das coisas melhorarem, né? Espero também que tenha, assim, alguma mudança, pelo menos, de rumos, pelo menos alguma aceleração aí na vacinação, né? E nos contratos. Você teve uma denúncia grave ali também do governo do estado de São Paulo de que o governo federal está perseguindo as empresas, né, que firmam contratos com os governos estaduais. Espero que pelo menos isso, né, que é uma maior bizarrice do mundo, você ter o governo federal perseguindo o governador, perseguindo empresa, que fecha empresa com governos estaduais, né, que fecha o contrato com governos estaduais para fornecer vacina. Pelo menos essa mudança de rumo a gente tenha aí, para que pelo menos no médio e no longo prazo, no curto prazo já é muito difícil fazer alguma coisa, mas no médio e no longo prazo a gente tenha uma melhoria dessa pandemia. Valeu e até semana que vem. Valeu, galera!